Sabe aquela imagem de casa dos sonhos? Pois é, agora imagina se essa casa for na verdade um pesadelo disfarçado. Hoje, a gente vai abrir a porta para um thriller psicológico que explora exatamente isso. A verdade terrível que pode se esconder por trás de uma fachada de perfeição. A história já começa assim com essa promessa bem sombria, logo no prólogo. É uma frase que joga a gente direto no meio do mistério, sem aviso nenhum. Quem está falando isso? E por que a única saída parece ser a prisão? Então, bora mergulhar em A Empregada, o best-seller da Frida McFadden. A própria autora nos dá todas as peças para a gente montar esse quebra-cabeça, onde cada capítulo revela uma camada nova de segredos e mentiras. E o curioso é que tudo começa pelo final. Logo de cara, no prólogo, a gente não vê o início da história, mas sim a consequência mais sinistra dela: um corpo. A cena é de pura tensão. Polícia por toda parte, aquele ar pesado de suspeita e a nossa narradora sentada num sofá caríssimo, sabendo que ela é a suspeita número 1. A pergunta que fica na cabeça é: o que foi que aconteceu naquele sótão? E aqui o jogo começa para valer. De um lado, a narradora com uma explicação que, vamos combinar, é simples demais para ser verdade. Ouviu um barulho. Do outro, a polícia tentando arrancar uma confissão. Mas o ponto alto do prólogo é essa descoberta lá em cima, uma coisa tão chocante que faz até o policial mais novo ficar pálido. Mas tá, como as coisas chegaram nesse ponto? A história volta 3 meses no tempo pra gente conhecer a nossa protagonista, a Millie. A Millie tá literalmente no fundo do poço, morando dentro do carro com um currículo cheio de mentirinhas e um passado que ela precisa esconder de qualquer jeito. Ela não tá só procurando um emprego, sabe? Ela tá buscando uma salvação, uma chance de apagar os últimos 10 anos da vida dela. E olha, essa comparação aqui mostra bem o abismo que existe entre esses dois mundos. De um lado, toda a riqueza, o luxo dos Winchester. Do outro, a realidade nua e crua da Millie. É o cenário perfeito para um conto de fadas, ou para uma baita tragédia. E aí, a Millie consegue a entrevista na casa dos Winchester, um lugar que parece bom demais para ser verdade, com uma patroa que parece perfeita demais para ser real. À primeira vista, parece aquela família de comercial de TV, sabe? A Nina é a anfitriã perfeita, o Andrew, o marido ideal, mas alguns detalhes já começam a incomodar. A filha, Cecília, dá um arrepio na espinha logo de cara e o jardineiro, o Enzo, parece que carrega um aviso no olhar. A própria capa do livro já provoca a gente com essa ambiguidade. Bem-vinda à família. Uma frase que deveria ser acolhedora, mas que nesse contexto soa quase como uma ameaça, não acha? E não demora muito para essa fachada de perfeição começar a desmoronar, revelando uma coisa bem perturbadora por baixo da superfície impecável da família Winchester. O primeiro grande sinal de alerta vem do jardineiro, o Enzo. Ele sussurra uma única palavra em italiano para Millie: pericolo. Perigo, uma palavra que vai ecoar durante toda a estadia dela naquela casa. O quarto da Millie, bom, ele deveria ser um refúgio, né? Mas ele é tudo menos isso. É uma armadilha, pequeno, abafado, com uma janela que não abre e a parte mais sinistra de todas, uma fechadura que só tranca pelo lado de fora. A questão não é nem porque a fechadura tá ali, mas para quem ela foi colocada. É isso. A única ligação com o mundo lá fora está permanentemente bloqueada. Isso, na prática, transforma o quarto numa cela. Quem está dentro fica totalmente à mercê de quem está do lado de fora. E essa observação da própria Millie é de arrepiar. As marcas na porta não são um acidente, elas contam uma história. A história da luta desesperada de alguém que esteve ali antes dela. Alguém que tentou com todas as forças escapar. E ao mesmo tempo, a anfitriã perfeita, a Nina, começa a se transformar. O comportamento dela fica instável, paranoico, até cruel. Ela quebra a própria cozinha e bota a culpa na Millie. Ela cria um caos sem fim e depois acusa a nova empregada. É um ciclo de abuso psicológico que só piora, questionando tudo na Millie, desde as intenções dela até a aparência. A mulher que a contratou se revela uma manipuladora sádica. Com todas essas pistas se acumulando, a pergunta inicial começa a mudar. Não é mais só o que aconteceu, mas sim, quem é a verdadeira vítima aqui? Essa linha do tempo mostra bem a rapidez com que tudo desandou, de uma entrevista de emprego dos sonhos para uma cena de crime em só 3 meses. A descida para o pesadelo foi rápida e foi brutal. E assim, a gente volta para a imagem central do olho na fechadura. A casa dos Winchester não é um lar, é um cofre. Um cofre cheio de segredos bem sombrios. O que será que acontece de verdade por trás daquela porta trancada no sótão?
No fim das contas, essa análise toda nos deixa com a grande pergunta que define o livro. Num jogo onde todo mundo parece ter algo a esconder, as linhas entre vítima e vilão ficam perigosamente borradas. E a resposta para essa pergunta? Bom, a resposta pode ser a coisa mais chocante de todas.